Na tranquilidade da noite, um homem desperta com o som de passos pesados do lado de fora de sua casa. Inicialmente, ele os desconsidera, pensando ser o vento ou algum animal vasculhando o lixo. Mas, conforme os passos se intensificam, ele percebe que algo muito maior está à espreita. A curiosidade supera o medo, e ele se aproxima cautelosamente da porta. Com a mão trêmula, ele gira a maçaneta e a abre. A cena que encontra o deixa sem fôlego. Lá, em sua varanda, está um enorme urso. O homem permanece imóvel, com o coração batendo forte no peito. Mas o urso não ataca. Ele apenas fica ali, seus olhos escuros fixos no homem, como se estivesse esperando por algo. Segundos se transformam em minutos, e finalmente, o homem bate a porta com força. Ele se recosta na parede, tentando processar o que acaba de presenciar. Um urso, em sua varanda, no meio da noite. Isso não faz sentido. Ele tenta racionalizar a situação, buscando uma explicação lógica. Mas, no fundo, ele sabe que aquilo é apenas o começo de algo extraordinário. Na noite seguinte, o urso retorna. E na noite seguinte a essa, torna-se uma ocorrência regular, a enorme criatura aparecendo em sua porta todas as noites, como se fosse parte de um ritual. O homem observa o urso da segurança de sua casa, notando sua postura calma e sua presença focada. Não é o comportamento de um animal selvagem e agressivo. Há algo mais em jogo ali, algo que ele não consegue entender. Com o passar das noites, o medo do homem dá lugar a uma curiosidade ardente. Ele se vê consumido pela necessidade de entender por que aquele urso o escolheu, o que ele quer dele. Ele decide agir, descobrir a verdade por trás dessas visitas misteriosas. O que ele não sabe é que o caminho que está prestes a seguir o levará a uma revelação de cair o queixo, algo que mudará sua vida para sempre. O homem se mergulha em pesquisas, buscando todas as informações que pode encontrar. Vasculha registros sobre vida selvagem, arquivos de notícias locais e até sites obscuros, em busca de qualquer pista que possa explicar sua situação bizarra. Em uma noite, ele encontra uma coleção de lendas antigas da região. Histórias sobre guardiões animais, seres que servem de ponte entre o mundo dos humanos e o dos espíritos. O homem se inclina para a frente, lendo cada palavra com atenção profunda. As lendas falam de seres que guiam almas perdidas, que as ajudam a descobrir verdades ocultas e a enfrentar passados enterrados. O homem sente uma faísca de reconhecimento, uma sensação de que aquelas histórias possuem a chave para entender o que está acontecendo com ele. Conforme ele se aprofunda ainda mais nas tradições, encontra uma lenda específica que o faz parar em seco. Ela fala de um homem que, como ele, era visitado por um urso todas as noites. O urso, segundo a história, era uma mensagem do mundo dos espíritos, enviado para guiar o homem em direção ao seu destino. A lenda descreve como o homem inicialmente temia o urso, mas, com o tempo, veio a entender o propósito da criatura. Ele aprendeu a confiar no animal, a segui-lo, e, ao fazer isso, passou por uma transformação profunda. O homem recosta-se em sua cadeira, sua mente em tumulto. Seria possível? Aquela história antiga poderia ter as respostas que ele procurava? Ele sabe que há apenas uma maneira de descobrir. Precisa confrontar o urso, precisa se abrir para a verdade que ele veio revelar. Com uma mistura de apreensão e determinação, o homem se prepara para o encontro da noite seguinte. Não sabe o que o aguarda, mas sabe que não pode mais se esconder. Quando o sol se põe e a escuridão toma conta, ele respira fundo e sai para a varanda. O urso está lá, como sempre, sua presença ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. O homem se aproxima lentamente, o coração batendo forte. Ele olha nos olhos do urso e vê um brilho de reconhecimento, um lampejo da sabedoria profunda que existe naquela criatura. E, naquele momento, ele entende que sua jornada mal começou. O homem fica de frente para o urso, uma sensação profunda de conexão se espalhando por seu ser. Nos olhos da criatura, ele vê um reflexo de sua própria alma, um vislumbre da pessoa que ele foi destinado a ser. Memórias há muito esquecidas começam a ressurgir, fragmentos de um passado que ele havia enterrado bem fundo.
Ele se vê criança, inocente e despreocupado, correndo pelas mesmas florestas que cercam sua casa. Lembra-se de um vínculo com o mundo natural, uma reverência profunda pelos animais e plantas que compartilhavam sua existência. Recorda os ensinamentos de seu avô, um homem sábio que o havia mostrado os caminhos da floresta. Mas também se lembra da dor, o trauma que fragmentou seu mundo e o fez afastar-se de seu verdadeiro eu. Vê as paredes que ele havia construído ao redor de seu coração, o medo que o manteve trancado em uma prisão de sua própria criação. Enquanto as memórias inundam sua mente, o homem sente uma tristeza profunda, uma perda que parece esmagá-lo. Mas, ao mesmo tempo, sente uma centelha de esperança, a sensação de que o urso veio para guiá-lo de volta ao caminho que ele estava destinado a seguir. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o homem estende a mão trêmula. Para sua surpresa, o urso se inclina para tocar sua mão, sua pele quente e macia contra a dele. Naquele momento, algo dentro do homem se altera. O medo e a confusão derretem, dando lugar a um senso de propósito e clareza. Ele sabe que deve seguir o urso, deve confiar na jornada que se desenrola à sua frente. Ao virar-se para entrar na floresta, o homem sente um peso sair de seus ombros. Ele sabe que o caminho não será fácil, que terá que confrontar os demônios de seu passado. Mas também sabe que não está sozinho, que o urso estará ao seu lado em cada passo. Com o coração cheio de esperança e a mente aberta para as possibilidades, o homem dá os primeiros passos no desconhecido. E, ao fazer isso, sente uma sensação de estar finalmente voltando para casa, como se estivesse exatamente onde sempre deveria estar. O homem e o urso caminham lado a lado pela densa floresta, a luz da lua filtrando-se pelas copas das árvores. A cada passo, o homem sente um crescente senso de conexão com o mundo ao seu redor, um sentimento de pertencimento que há muito tempo ele havia esquecido. Enquanto caminham, as memórias continuam a ressurgir, cada uma delas uma peça do quebra-cabeça que é sua vida. Ele lembra da alegria e maravilha de sua infância, das horas intermináveis passadas explorando as florestas e aprendendo os segredos do mundo natural. Mas também se lembra da dor e da perda que rasgaram seu mundo. Vê o momento em que tudo mudou, quando a inocência da juventude deu lugar às duras realidades da vida adulta. Lembra-se do dia em que seu avô morreu, o dia em que a luz se apagou em seu mundo. Lembra-se da tristeza e da raiva que o consumiram, da sensação de traição e abandono que o deixou perdido e sozinho. À medida que as memórias o inundam, o homem sente uma profunda tristeza e arrependimento. Ele percebe que tem fugido de seu passado, se escondendo da verdade sobre quem ele era e o que perdeu. Mas, enquanto caminha ao lado do urso, ele também sente uma crescente sensação de esperança e possibilidade. Ele sabe que lhe foi dada uma segunda chance, uma oportunidade de resgatar a vida que estava destinado a viver. A cada passo, ele sente o peso de seu passado se dissipando. Sente as paredes ao redor de seu coração desmoronando, revelando uma profundidade de emoções que ele há muito havia reprimido. E, enquanto olha nos olhos do urso, ele vê um reflexo de sua própria alma, um vislumbre da pessoa que ele sempre deveria ser. Ele sabe que a jornada à frente não será fácil, que terá que enfrentar os demônios de seu passado e a incerteza de seu futuro. Mas ele também sabe que não está sozinho, que o urso será seu guia e companheiro neste caminho de autodescoberta. Com o coração cheio de gratidão e a mente aberta para as possibilidades, o homem segue em frente, pronto para abraçar o que quer que venha a seguir. Enquanto o homem e o urso continuam sua jornada pela floresta, o homem começa a perceber mudanças dentro de si mesmo. Os medos e dúvidas que antes o paralisavam começam a desaparecer, substituídos por uma crescente confiança e senso de propósito. Ele começa a ver o mundo com outros olhos, a apreciar a beleza e a maravilha que o cercam. Maravilha-se com os padrões intrincados das folhas, as pétalas delicadas das flores silvestres, o suave sussurro do vento entre as árvores. A cada dia que passa, o homem sente uma conexão mais profunda com o mundo natural, um senso de afinidade com os animais e plantas que compartilham sua existência. Ele começa a entender a sabedoria dos ensinamentos de seu avô, a importância de viver em harmonia com a terra. Enquanto caminha ao lado do urso,
o homem também começa a confrontar as dolorosas memórias de seu passado. Ele se permite sentir a tristeza e a raiva que havia reprimido, reconhecer a dor e a traição que moldaram sua vida. Mas, em vez de ser consumido por essas emoções, ele aprende a aceitá-las, a vê-las como uma parte necessária de sua jornada. Ele começa a entender que sua dor o fez ser quem ele é, que ela lhe deu a força e a resiliência para enfrentar os desafios que virão. E, através de tudo isso, o urso permanece uma presença constante, uma fonte de conforto e orientação. O homem aprende a confiar na sabedoria da criatura, a segui-la, mesmo quando o caminho é incerto. Enquanto caminham, o homem começa a compartilhar sua história com o urso, a despejar os segredos de seu coração. E no olhar gentil do urso, ele encontra uma aceitação e compreensão que nunca havia conhecido antes. A cada dia que passa, o homem sente um crescente senso de propósito e direção. Ele sabe que está no caminho certo, que finalmente está vivendo a vida que deveria viver. E, enquanto olha para o futuro, sente uma sensação de esperança e possibilidade que nunca pensou ser possível. Ele sabe que a jornada à frente será cheia de desafios e obstáculos, mas também sabe que tem a força e a coragem para enfrentá-los de frente. Com o passar dos dias, o homem e o urso começaram a atrair a atenção de outras pessoas que também buscavam um entendimento mais profundo do mundo. Encontraram uma mulher que havia dedicado sua vida à proteção da floresta, um homem que encontrou cura através de sua conexão com a terra, e uma criança que possuía um dom raro e precioso. Esses encontros fizeram o homem entender o verdadeiro propósito de sua jornada. Ele percebeu que fora chamado para ser um mensageiro, para compartilhar as lições que aprendeu com outros que estavam buscando seu próprio caminho. Começou a perceber a interconexão de todas as coisas, o delicado equilíbrio que sustenta a vida na Terra. Ele entendeu que cada ação, cada escolha, tem um efeito que vai além do indivíduo. Com esse entendimento recém-adquirido, o homem começou a fazer mudanças em sua própria vida. Passou a viver de forma mais simples, a reduzir seu impacto na Terra. Tornou-se um defensor do mundo natural, usando sua voz para aumentar a conscientização e inspirar mudanças. E ao compartilhar sua história com os outros, ele viu o impacto que ela causava. Observava as pessoas acendendo uma chama de reconhecimento e entendimento em seus olhos, enquanto viam suas próprias lutas e vitórias refletidas nas palavras do homem. Através de suas palavras e ações, ele se tornou um catalisador para a transformação, um exemplo vivo do poder da conexão e da compaixão. Mas o caminho nem sempre foi fácil. Havia aqueles que resistiam à sua mensagem, que viam sua ligação com o urso como uma ameaça ao poder que eles tinham. Espalhavam rumores e mentiras, tentando semear dúvida e medo nos corações de quem ouvirá as palavras do homem. Acusavam-no de charlatanismo, de ser um falso profeta, que estava levando as pessoas pelo caminho errado. Mas o homem se manteve firme em suas convicções, sabendo que a verdade sempre prevaleceria. Continuou a compartilhar sua história, a inspirar outros com as lições que havia aprendido. E, ao fazer isso, começou a ver o poder de sua própria vulnerabilidade. Percebeu que só sendo aberto e honesto, compartilhando suas próprias lutas e dúvidas, ele poderia realmente se conectar com os outros. Começou a entender que a verdadeira liderança não consiste em ter todas as respostas, mas em estar disposto a fazer as perguntas difíceis. Era sobre criar um espaço onde os outros pudessem encontrar sua própria verdade, seu próprio caminho para a cura e transformação. À medida que o homem abraçava esse novo entendimento, ele começou a ver o urso sob uma nova luz. Percebeu que a criatura não era apenas um guia, mas também um espelho, refletindo de volta para ele as partes de si mesmo que ele há muito negava. Viu a força e a coragem do urso, mas também sua suavidade e compaixão. Entendeu que essas qualidades não eram separadas, mas dois lados da mesma moeda, cada uma necessária para uma verdadeira liderança e cura. E, ao integrar essas qualidades em seu próprio ser, o homem começou a experimentar um novo nível de clareza e propósito. Sabia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. A cada dia que passava, o homem e o urso se conectavam ainda mais profundamente, seu vínculo sendo um testemunho do poder da confiança e do abandono.
E, à medida que caminhavam pela floresta, deixavam para trás um rastro de esperança e inspiração, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho para a luz. À medida que a jornada do homem e do urso continuava, começaram a encontrar sinais e símbolos que apontavam para um mistério mais profundo. Encontraram runas antigas esculpidas nas árvores, mensagens criptografadas que pareciam guardar a chave para uma verdade há muito esquecida. No início, o homem ficou perplexo com esses sinais, sem saber o que significavam ou qual seu propósito. Mas, ao passar mais tempo na floresta, começou a sentir uma sensação crescente de familiaridade, como se já tivesse visto aqueles símbolos antes. E então, uma noite, enquanto estava sentado ao redor da fogueira com o urso, uma visão veio a ele. Ele se viu em outra vida, em outro tempo, caminhando pelo mesmo caminho que percorre agora. Viu o urso ao seu lado, uma presença constante por inúmeras encarnações. À medida que a visão se desenrolava, o homem começou a entender a verdadeira natureza de sua conexão com o urso. Ele percebeu que não eram apenas guia e seguidor, mas duas metades do mesmo todo, cada uma necessária para o crescimento e evolução da outra. Viu o urso como uma representação do aspecto selvagem e indomável de seu próprio ser, a parte dele que estava profundamente conectada à terra e aos ciclos da vida e da morte. E ele se viu como a personificação humana daquela selvageria, o escolhido para construir a ponte entre o mundo natural e o mundo humano. Com esse novo entendimento, o homem passou a olhar para os sinais e símbolos com um nível mais profundo de reverência e curiosidade. Sabia que aqueles sinais guardavam a chave para desbloquear o propósito mais profundo de sua jornada, a razão pela qual fora chamado para trilhar aquele caminho. E, enquanto decifrava seu significado, começou a ver a interconexão de todas as coisas, a delicada rede de vida que conecta todos os seres vivos na Terra. Ele entendeu que sua jornada era apenas um fio em um grande e vasto tapeçário, uma parte pequena, mas essencial, do grande desdobramento do universo. A cada nova revelação, o homem sentia uma crescente sensação de reverência e maravilha, uma profunda apreciação pela mistério e beleza da existência. E sabia que passaria o resto de sua vida buscando entender e honrar esse mistério, sendo uma voz para a sabedoria do selvagem em um mundo que esqueceu sua verdadeira natureza. Conforme o homem e o urso se sintonizavam mais profundamente aos sinais e símbolos ao seu redor, começaram a atrair a atenção de outros que também estavam em busca de um entendimento mais profundo do mundo. Encontraram andarilhos e buscadores, aqueles que haviam deixado para trás as convenções da sociedade em busca de uma maneira de ser mais autêntica. No começo, o homem hesitou em compartilhar sua história, sem saber como ela seria recebida. Mas, à medida que ouvia as histórias de outros, começou a ver os fios comuns que uniam todos eles. Ouviu contos de perda e sofrimento, da dor e do sofrimento que muitas vezes acompanham a experiência humana. Mas também ouviu histórias de esperança e resiliência, da incrível capacidade do espírito humano de superar até os maiores desafios. E, enquanto compartilhava sua própria história, via o impacto que ela tinha sobre aqueles que a ouviam. Observava os olhos das pessoas brilhando com reconhecimento e compreensão, enquanto viam suas próprias lutas e triunfos refletidos nas palavras do homem. Através dessas conversas, o homem começou a entender o verdadeiro poder da história, a maneira como ela pode nos conectar além das barreiras do tempo e do espaço. Ele viu como um simples conto, contado do coração, pode tocar a vida de muitas outras pessoas, inspirando-as a ver o mundo de uma nova maneira. E também começou a entender a responsabilidade que vem com esse poder. Sabia que precisava usar sua voz com sabedoria, falar a verdade, mesmo quando fosse difícil, e ser um farol de esperança e orientação para aqueles que estavam perdidos e em busca. Conforme os anos passavam, o homem e o urso continuaram sua jornada, cada vez mais conectados com a terra, com as pessoas e com a verdadeira essência do que significa viver em harmonia com o mundo natural. Eles haviam se tornado símbolos vivos de esperança, inspiração e transformação, espalhando a mensagem de que a verdadeira força vem da conexão com o selvagem, com a terra e com os outros. O homem, agora mais velho, olhava para trás, refletindo sobre a vida que tinha vivido. O encontro inesperado com o urso, há tantos anos,
havia sido o ponto de virada de sua existência, um convite para se reconectar com seu verdadeiro eu. A dor que ele havia carregado por tanto tempo se dissipara, dando lugar a uma profunda paz. Ele sabia que havia cumprido seu propósito: ser um canal de mudança, de cura e de amor. Certa noite, enquanto caminhava com o urso pela floresta, o homem sentiu uma calmaria em seu coração, como se a natureza ao redor estivesse respirando com ele. Eles pararam à margem de um rio tranquilo, onde o som da água fluindo suavemente ecoava pela noite. O urso se deitou ao seu lado, e o homem fechou os olhos, permitindo-se sentir a profundidade da conexão que compartilhavam. Ele sabia que a jornada não terminaria ali. Embora seu corpo estivesse envelhecendo, sua alma continuava a aprender, a crescer e a se expandir. O urso, com sua presença tranquila e protetora, sempre ao seu lado, o guiaria através de qualquer desafio que surgisse. E ele, por sua vez, compartilharia o legado de sabedoria e compaixão com aqueles que viessem depois dele. De repente, o homem teve uma visão. Ele viu a terra, vibrante e cheia de vida, com comunidades ao redor do mundo se unindo para proteger e respeitar a natureza. Ele viu as gerações futuras herdando a mensagem que ele e o urso haviam transmitido, vivendo de maneira mais simples, mais conectada e mais compassiva. O futuro, embora ainda incerto, parecia cheio de possibilidades. Com os olhos ainda fechados, o homem sorriu, sentindo uma sensação de realização profunda. Ele soubera o que seu propósito era e o cumprirá. Ele havia encontrado a paz dentro de si, e, com isso, sabia que o mundo também começaria a encontrar a sua. O urso, como sempre, permanecia ao seu lado, uma representação viva do selvagem, da força e da sabedoria que todos possuímos em algum lugar profundo dentro de nós. E assim, naquela noite silenciosa à beira do rio, o homem deixou de se preocupar com o futuro, sabendo que ele tinha feito sua parte. Ele estava em paz com o mundo, e o mundo estava em paz com ele. O urso, com sua força silenciosa, era seu companheiro eterno, e, juntos, caminharam para o horizonte onde a jornada deles continuava a ser escrita, não em palavras, mas em ações, em corações e em vidas tocadas pela sabedoria da natureza. Você também sente, velho amigo, sussurrou o homem, colocando sua mão enrugada sobre a cabeça massiva do urso. Juntos, eles partiram por um caminho que nunca haviam percorrido antes, subindo mais alto nas montanhas. A jornada era árdua, mas nenhum dos dois reclamava. Eles sabiam, de alguma forma, que esta caminhada tinha um significado além da compreensão deles. Ao pôr do sol, alcançaram um vale escondido entre dois picos imponentes. No centro erguia-se uma árvore ancestral, seu tronco massivo retorcido por séculos de crescimento, suas raízes profundas entrelaçadas com a própria terra. O homem sentiu uma conexão imediata com aquele lugar sagrado. Era como se cada folha, cada pedra, estivesse sussurrando segredos antigos. O urso avançou lentamente em direção à árvore, e o homem o seguiu. Sob os galhos da árvore milenar, o homem encontrou um pequeno círculo de pedras. No centro, havia uma pedra diferente das outras, brilhante, com veios azuis que pareciam pulsar com uma luz própria. O homem se ajoelhou diante dela, sentindo que havia encontrado algo que não sabia que procurava. O urso sentou-se ao seu lado, respirando profundamente. Era como se ambos tivessem chegado ao fim de uma jornada e ao começo de outra. Tantos anos, murmurou o homem, tantas lições aprendidas. E agora? Finalmente entendo. Ele fechou os olhos e permitiu que as memórias fluíssem através dele, não apenas desta vida, mas de muitas outras. Viu-se como um jovem guerreiro, como um sábio eremita, como uma criança curiosa. E em cada vida, o urso estava lá, assumindo diferentes formas, mas sempre a mesma essência, sempre o mesmo guia. Somos guardiões, disse o homem em voz baixa. Não apenas da floresta ou dos animais, mas do equilíbrio. Da verdade que conecta todos os seres. A noite avançou, e as estrelas surgiram no céu, brilhantes e claras. O homem e o urso permaneceram em silêncio, absorvendo a energia daquele lugar antigo. E conforme a lua subia no horizonte, algo começou a mudar.
A pedra azul no centro do círculo começou a brilhar mais intensamente, irradiando uma luz suave que iluminava todo o vale. E com aquela luz veio um conhecimento profundo, uma compreensão que transcendia palavras. O homem viu o futuro se desdobrando diante dele. Tempos difíceis viriam para o mundo, épocas de desconexão e sofrimento. Mas também viu esperança, pequenos grupos de pessoas que manteriam viva a sabedoria antiga, que se lembrariam da importância da conexão com a terra e com todos os seres vivos. E viu que seu papel, e o do urso, era maior do que haviam imaginado. Eles eram os mensageiros entre mundos, os guardiões de um conhecimento que nunca poderia se perder completamente. Fim da história.